a aula desta semana de estudo dos gases e termodinâmica, um dos assuntos mais importantes para o Enem e para a vida. Primeiro, o estudo dos gases. Os gases que iremos estudar aqui são chamados gases ideais. Isso é, os gases ideais são todos aqueles gases que podem ser totalmente descritos pelas suas três variáveis de estado. Uma variável de estado é uma variável que só depende do início e do final, tá? Que é justamente a sua temperatura, a sua pressão e o seu volume. Isso define um gás ideal. Um gás ideal, em teoria, ele não existe, mas ele é uma aproximação teórica, vamos dizer assim. É um modelo teórico. Aqui, então, eu tenho três gases diferentes. Todos eles têm a mesma quantidade de partículas, todos têm a mesma quantidade de partículas, todos têm 1 mol, mas eles vão ter, como são substâncias diferentes, eles vão ter, logicamente, massas diferentes. No caso aqui, no caso do balão. No caso aqui do hélio vai ter 4 gramas, o oxigênio vai ter 32, no nitrogênio vai ter 28. Todos a mesma temperatura, colocando a temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, e todos estão a mesma pressão, de 1 atm, de uma atmosfera. Esse volume, esse V igual a 22,4 L, é o volume molar. É o volume que se tem de 1 mol de todo gás. Todo gás, quando ele tem 1 mol do gás, ele vai apresentar esse volume, desde que ele esteja da CNTP. Isso é, condições normais de temperatura e pressão. E aqui logo eu já tenho as minhas transformações dos gases. Eu posso ter uma transformação isotérmica, uma transformação isobárica ou uma transformação isométrica, né? Ou a lei de Boyle-Mariotte, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac, ou Gay-Lussac. Mas enfim, cada gráfico desse representa uma transformação de um gás. Por exemplo, começando aqui pela transformação isotérmica, como o próprio nome já diz, é uma transformação iso igual térmica temperatura. Uma transformação que acontece a temperatura constante. Se ela acontece a temperatura constante, eu tenho que variar o meu volume e a minha pressão. É justamente isso que acontece. E aqui, colocando no gráfico, eu vou ter uma hipérbole. Esses azulzinhos são hipérboles. E a temperatura ao longo dessa hipérbole é uma isoterma. Isso é, tem a mesma temperatura em cada ponto dessa isoterma. Enfim, só a nível de curiosidade, isso é um gráfico, na verdade, tridimensional, colocado num gráfico 2D. Então é por isso que quanto mais distante eu tenho a isoterma, maior vai ser a sua temperatura, porque é como se ele estivesse mais alto, vamos dizer assim. É como se fosse uma planificação de um gráfico tridimensional. Enfim, então ao longo da isoterma eu vou ter a mesma temperatura. O produto entre a pressão e o volume é constante, afinal é uma hipérbole. Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2 é igual a uma certa constante K para aquela transformação. E agora, para uma transformação isobárica, iso igual bárica pressão. Então, temperatura, a mesma pressão. É uma reta, é uma função afim. Mas ela não pode ser zero, ela não começa no zero, porque a temperatura, teoricamente, é impossível chegar no zero absoluto, tá? Toda vez que tem aqui no estudo dos gases e na termodinâmica, toda vez que eu tenho temperatura, eu tenho obrigatoriamente a temperatura expressa em Kelvin, tá bom? Enfim, então, uma transformação isobárica vai ser sempre uma reta. A razão entre o volume e a temperatura é constante, ou seja, são diretamente proporcionais. V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2, que é igual a K. E agora, a transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica são nomes diferentes para a mesma coisa, que é uma transformação que acontece a volume constante.
A razão entre pressão e temperatura é constante. P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2, que é igual a uma certa constante arbitrária, K. Cada uma dessas transformações tem um nome especialzinho. Essa primeira transformação isotérmica, ela é a lei de Boyle-Mariotti. Essa isobárica é a lei de Charles. E essa última, a isométrica ou isocórica, é a lei de Gay-Lussac. Agora, a equação geral de estado, quando eu junto todas essas equações, todas essas três leis, eu chego nessa equação geral. Que aqui, por exemplo, se for no caso de uma transformação a temperatura constante, eu corto as temperaturas, eu chego P0 vezes V0 igual a P vezes V. Ou seja, fazendo a mesma coisa com volume, eu corto volume, enfim, fazendo a mesma coisa com pressão. Enfim, então eu tenho uma equação geral. Então não precisa ficar decorando cada uma dessas, tá? Só basta prestar atenção nisso. A minha professora do ensino médio, ela tinha uma técnica mnemônica que ela falava basicamente pivete. Pivete, tipo uma pessoa, um pivete, um moleque. PVT, pivete. E a equação de estado, ou a equação de Clapeyron, ela também vai relacionar a pressão, vai relacionar o volume, vai relacionar a temperatura, mas vai relacionar agora com a quantidade de gás que eu tenho. E essa quantidade de gás que eu tenho é justamente o número de mols de gás, vezes uma constante, que essa constante recebe o nome de constante universal dos gases ideais. E aqui tem alguns valores para ela, tá? Ela é uma constante que ela assume vários valores. O valor mais usual dela é de 0,085 atmosfera vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin, que geralmente se usa a pressão na atmosfera, o volume em litros, o mol, a quantidade de mol, o número de mols, logicamente, mol. E a temperatura sempre é em Kelvin. Infelizmente, eu não sei de cabeça o valor de R no Sistema Internacional de Unidades, porque geralmente se usa mais o 0,082. Mas enfim, a questão sempre dá, então não precisa ficar decorando isso. Agora, aqui para um caso muito especial da equação de estado, quando eu tenho misturas gasosas. Se eu pego um gás, misturo mais outro gás, e enfim, eu vou ter uma mistura gasosa, eu vou somar as suas partículas, eu vou somar os seus mols de cada um, os seus moles, né, se for sendo mais da gramática, o plural de mol não é mols. Corretamente seria moles, só que eu acho extremamente feio. Então, e é muito engraçado. Moles é uma palavra bastante engraçada, pelo menos para mim. Então, enfim, eu prefiro chamar de mols. Sim, voltando. Então, quando eu somo os mols de cada gás da mistura, e eu somo as suas pressões, os seus volumes também, eu vou ter, então, a minha pressão e o meu volume da minha mistura como um todo. Quando isso acontece, eu posso somar o número de mols da minha mistura como um todo, decompondo no número de mols de cada componente da mistura. Por exemplo, se aqui vamos supor que aqui seja oxigênio, que aqui seja água, vapor de água. Vapor de água não, porque ela não se aplica. Essa equação ela só se aplica para quando o gás é monoatômico, tá? Isso só constituído por um tipo de átomo. Vou ter, sei lá, nitrogênio, e aqui eu vou ter hélio, por exemplo. Então, quando eu somar as quantidades, o número de mol de cada um, eu vou chegar no meu número de mols total da mistura. E isolando o número de mols aqui na equação de estado, vou ter PV dividido por RT, né? Dividindo aqui o R pelo T, aqui, pá. Enfim, então, substituindo aqui, fazendo a mesma coisa com N1, com N2, com N3, com NN, eu chego nisso aqui. Essa expressão aqui de baixo
P, como o R é igual para todos, né, eu posso cortar. Então, o P vezes o V dividido por T da mistura vai ser igual a soma das parcelas de cada componente dessa mistura. Isso é a lei de Charles, a lei de Dalton. É uma lei importante. Se eu tenho, por exemplo, oxigênio misturado a nitrogênio na atmosfera, eu consigo achar a sua temperatura, vamos dizer assim, a sua pressão, o seu volume, se eu somar cada parcela individual, a lei de Dalton. E aqui uma equação não, uma questãozinha. Ao desejar identificar o conteúdo de um cilindro contendo um gás monatômico puro, um estudante de química coletou uma amostra desse gás e determinou sua densidade. D igual 5,38 grama por litro. Nas seguintes condições de temperatura e pressão: 15 graus e 0,97 atmosfera. Com base nessas informações e assumindo o modelo do gás ideal, calcule a massa molar do gás. Aqui ele dá os dados e ele, como ele deu a temperatura em graus Celsius, eu tenho que passar para Kelvin. Então ele já deu a conversão, mas a questão ela deu porque ela foi bonzinha, porque essa conversão de Celsius para Kelvin você tem que saber de cabeça. É a mesma coisa, o cosseno de 60, você tem que saber que é 1,2. Não é questão, não vai dar, você tem que saber. Se você não decorou aí, problema seu, né? Enfim, certas coisas a pessoa tem que aprender, não pode ficar só esperando certas relações, a pessoa tem que aprender. Não pode ficar esperando sempre a questão de tudo, não. E aqui resolvendo, a questão quer saber, calcula a massa molar do gás. Ela deu a minha densidade, deu a temperatura, que eu vou já converter para Kelvin, e deu a pressão. Mas não deu o número de mols. E aí, como é que faz? Simples. Como o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, que é justamente o que eu quero, eu posso relacionar a massa molar com a densidade. Como? Se eu pegar esse V, passar dividindo aqui, eu tenho M dividido por V, que é justamente a densidade, vezes R vezes T dividido por M. Então, eu chego que P vai ser igual a D vezes RT dividido por M. Agora, isolando M, eu tenho que M é igual a densidade vezes a constante universal dos gases ideais, que é T dividido por P. Então, substituindo aqui os valores, eu chego que a massa molar desse gás é aproximadamente 131,5 gramas por mol. Aqui é a segunda questão. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 mg de CO2 a 1 atmosfera, mantendo a temperatura constante. Se quisermos que o volume diminua para 25 mililitros, teremos que aplicar uma pressão igual a... Pronto, é só uma questãozinha clássica de transformações. E como a temperatura é constante, eu posso cortar. E agora, substituindo os valores, eu tenho 100 miligramas de volume, mililitros de volume, 1 atmosfera de pressão. E agora que eu vou querer saber a pressão final desse esquema, vezes o volume final, que é justamente 25. Dividindo 100 25, chego a 4 atmosferas de pressão, é o que eu tenho a aplicar nesse sistema para ele reduzir seu volume a 25 mililitros. Agora, a termodinâmica, que é o ponto mais... É a parte da física clássica que eu mais gosto, particularmente. E eu fico muito triste porque, como os alunos não estão tendo qualquer afinco, eu estou dando essa aula bastante sem vontade. Então, eu estou pulando várias coisas que eu achava interessantíssimo, por exemplo, a densidade do gás. Ela é inversamente proporcional à temperatura, eu ia mostrar isso. Na verdade, é só uma manipulaçãozinha nessa equação aqui. É só manipular, isolar a densidade que eu chego nisso. Mas eu discuti com mais detalhes, mas enfim. Não vou ficar me desgastando para algo que não está tendo retorno. Só vou passar o básico, feijão com arroz mesmo. E quem quiser algo mais, que eu, sem querer ofender alguém que eventualmente esteja assistindo isso, mas eu realmente eu custo acreditar que isso vai acontecer. Com 20 aulas que eu já dei,
ninguém foi tirar uma dúvida comigo. Eu não, caso alguém queira agora tirar uma dúvida comigo, eu não tenho problema nenhum em tirar dúvida, mas é porque é uma situação bastante, enfim, é bastante chata esse tipo de coisa. Eu realmente não desejo isso para ninguém. É um sentimento horrível. Eu não sei se a minha didática que é péssima, eu não sei o que é, realmente eu não sei o que é, não sei. Enfim, termodinâmica, o trabalho. Aqui eu tenho, sabendo que o trabalho, ele é o trabalho mecânico, o trabalho da força, o trabalho de uma força qualquer, F vezes o meu deslocamento. Caso o meu deslocamento e a minha força não apontem para a mesma direção, eu vou formar um ângulo, então eu calculo o trabalho a partir desse ângulo, a partir do cosseno desse ângulo, como já foi discutido na aula de trabalho e energia. Lembrando também que a pressão ela é igual à força pela unidade de área. Então, isolando a força, eu tenho que força é igual a pressão vezes área. Então, isolando a força aqui em cima, eu tenho que força é igual a pressão vezes área vezes o meu deslocamento. Quer dizer, a rigor não seria mais deslocamento, seria não, é deslocamento sim, porque eu confundi deslocamento com espaço aqui com o D. Eu odeio usar o D para representar o deslocamento, eu prefiro o R. Um R com a setinha é impossível confundir espaço com deslocamento. Enfim, na geometria a gente sabe que uma área vezes uma altura, no caso esse D, é como se fosse uma altura, como está representado aqui. Aqui eu vou ter uma área e aqui eu vou ter um certo D. Eu vou ter um certo deslocamento para cima, eu vou ter uma certa altura. Uma área vezes uma altura é um volume. Então, o trabalho na termodinâmica é igual a pressão vezes a variação do volume. E aqui, se eu colocar num gráfico, eu posso achar o trabalho a partir do gráfico, né? Tirando a integral desse gráfico aqui, enfim. Tirando o gráfico. Aqui como no caso, como trapézio, pego base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E aqui eu sei que é uma expansão. Por que eu sei que é uma expansão? Porque como essa setinha está indo de A para B, eu sei que o volume está aumentando. Se a setinha tivesse indo de B para A, tivesse no sentido contrário, eu saberia que está diminuindo. Ou seja, o trabalho ele vai depender se eu vou estar tendo uma contração, isso é, se eu vou ter está tendo uma diminuição do volume do gás, ou se vai ser um trabalho positivo, que eu vou aumentar o volume do gás. No caso, usando um êmbolo, tá? Eu tenho um êmbolo, eu aqueço ele, eu forneço certa quantidade de calor, as partículas desse gás tá nesse êmbolo vão forçar, tá nesse cilindro, aliás, vão forçar o êmbolo para cima, formando justamente uma variação do seu volume. E agora a energia interna de um gás. A energia interna de um gás é o somatório da energia cinética, mais a sua energia potencial, mais a sua energia de translação, mais a energia de rotação, mais a energia de vibração entre as ligações, enfim, a rigor, se for usar mesmo a matemática da energia interna, é a energia que eu vou ter várias parcelas. No caso do gás ideal, que é o gás que estamos estudando, a variação da energia interna ela coincide com a variação da energia cinética do gás. Então, a energia cinética do gás é igual a 3 dividido por 2 vezes N, que é o número de mols, vezes a constante de migração dos gases ideais, vezes a temperatura. E como ela coincide com a variação da energia interna, então a variação da energia interna vai ser igual a 3 dividido por 2 vezes N vezes R vezes o ΔT. Eu ia demonstrar essa fórmula, né, de onde vem esse 3,2, mas como não está tendo acompanhamento do aluno, enfim, não vou fazer isso. É uma demonstração bastante simples, por sinal, usando quantidade de momento num sistema. Na quantidade de momentos tem que ter um pouquinho de conhecimento de vetores, mas é algo mínimo. Apesar de ser uma demonstração simples, ela é um pouco extensa, então eu não vou ficar me desgastando para nada. Enfim, e uma consequência da energia interna de um gás
ela, como a energia cinética do gás, ela vai depender da sua temperatura, gases diferentes à mesma temperatura têm mesma energia cinética. Mesma energia cinética, tá? Mesmíssima energia cinética, apesar de serem gases diferentes. Se eles estiverem na mesma temperatura, terão a mesma energia cinética. Agora, a primeira lei da termodinâmica, o primeiro princípio da termodinâmica, diz basicamente que a quantidade de calor fornecida a um sistema vai ser igual à quantidade de energia interna do sistema mais o trabalho realizado pelo sistema, ou sobre o sistema, enfim. É uma aplicação da conservação de energia em relação à quantidade de calor trocado durante uma transformação. Variação de energia interna e o trabalho realizado. Então, que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Aqui eu tá com esse hélio de terraço, tá isotérmica, mas era para ser isotérmica. Enfim, isotérmica, a temperatura constante, consequentemente a variação da energia interna é nula, né? Se aqui a energia interna depende da variação da temperatura, se a temperatura não varia, então é nula, né? Então eu tenho que a quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho. Se for uma transformação isométrica, o volume é constante, portanto o trabalho é zero, né? Sabemos aqui que o trabalho depende da variação do volume. Se o volume não variar, se o volume for constante, então a quantidade de calor é igual à minha variação de energia interna. Agora, a transformação isobárica, a pressão é constante durante o processo e a variação de temperatura e da pressão. O trabalho ele depende da pressão, mas ele não depende da sua variação, ou seja, vai ser constante que não vai haver problemas, não vai haver qualquer tipo de problema. Então, a quantidade de calor vai ser igual à quantidade de energia interna mais a quantidade do trabalho. Quantidade de trabalho não, mais o trabalho. E eu posso ter uma transformação adiabática. Com transformação, que eu esqueci de comentar na transformação, no estudo dos gases, eu tenho uma transformação isotérmica, isométrica, isobárica, eu posso também ter uma transformação adiabática, que é uma transformação que acontece que todas as grandezas se transformam. Só que elas não se transformam ao mesmo tempo. Uma vai permanecer constante em um determinado tempo, o outro vai permanecer constante em outro tempo. Então, uma transformação adiabática não há trocas de calor com o meio externo, ou seja, o Q é zero. Então, isolando aqui a variação da energia interna, tem uma variação da energia interna igual a menos trabalho. E aqui eu posso ainda ter uma transformação cíclica, que é quando as temperaturas final e inicial se coincidem. Quando isso acontece, então eu vou ter uma variação de energia interna nula. Quando as transformações fazem com que o estado final do gás coincida com o estado inicial, justamente cíclico. Aqui umas máquinas térmicas. Máquinas térmicas são divididas em motores e bombas de calor, que podem ser refrigeradores ou aquecedores. Um motor térmico tem a mesma finalidade de transformar calor em energia mecânica. Ou seja, eu tenho uma certa quantidade de calor, eu vou ter um certo fluido, um certo gás, enfim. De tal forma que esse fluido e esse gás realizará trabalho, como por exemplo está esquematizado aqui. Eu vou ter uma fonte quente é a fonte que fornece calor. Ela vai fornecer calor para o fluido, no caso um gás, e também vai ter uma fonte fria. Uma fonte fria é a fonte que o calor é liberado depois. É como se fosse, por exemplo, imaginando que aqui seja um motor de carro, a fonte quente então seria o motor a combustão, os pistões, e a fonte fria seria a atmosfera, que, enfim, depois seria liberado na atmosfera. Quando o calor incorpora ao sistema, eu vou ter o meu gás, ele vai realizar um trabalho, ele vai se expandir e vai realizar trabalho. E quando ele realiza trabalho, então eu vou ter a sua transformação em energia mecânica. O trabalho está relacionado à energia mecânica, tá? Então, a energia total do sistema é o calor da fonte quente mais o trabalho mais o calor da fonte fria. Isolando aqui o trabalho na equação, eu chego que o trabalho vai ser igual ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E eu, como tenho o meu rendimento do meu sistema, eu vou pegar a parte pelo todo. E aqui, esse vezes 100% é caso eu queira em porcentagem. Mas se eu não quiser em porcentagem, eu não preciso desse 100%.
E agora aqui eu vou ter uma bomba de calor. A gente sabe que o calor ele flui espontaneamente de onde está mais quente para onde está mais frio. Com exceção de um caso especial, que ele não vai fluir espontaneamente, ele vai ser forçado a fluir do quente, do frio para o quente, perdão. Ou seja, o quente vai ficar mais quente e o frio vai ficar mais frio. Enfim, isso acontece porque eu bombeio o calor. Como eu bombeio o calor, eu tenho que realizar trabalho sobre o sistema. Como eu realizo o trabalho sobre o sistema, a minha energia total é justamente o meu trabalho. E meu calor da fonte fria é o calor que eu estou, de onde eu estou refrigerando. E meu calor da fonte quente é onde eu estou aquecendo. Os aquecedores, eles basicamente vão fazer o seguinte: eles vão usar a bomba para esquentar ainda mais o filamento de metal e esfriar ainda mais o ambiente. Ou seja, o aquecedor ele vai esquentar ainda mais a si próprio e, enfim, esfriar o ambiente. Um refrigerador, da mesma forma, ele vai esfriar mais esfriar mais a sua fonte fria e vai esquentar mais a sua fonte quente. Por isso que quando o ar-condicionado já está um pouco gasto, já precisa um pouco de revisão, ele não vai aquecer muito bem, porque ele vai o trabalho que seria destinado para a fonte fria vai acabar indo um pouquinho para a fonte quente. Isso pode prejudicar no aquecimento. O rendimento, então, de uma bomba térmica, de uma bomba de calor, que também tem o nome de eficiência, enfim, tanto faz, vai ser igual a parte pelo todo, que é a quantidade de calor da fonte fria, dividido pelo trabalho. Agora tem a máquina de Carnot. A máquina de Carnot é toda máquina que executa o ciclo de Carnot. Eu trago um pouco na apostila, um pouco do panorama histórico disso. Foi na Revolução Industrial, enfim, ele precisava de máquinas mais eficazes, e aí surgiu o ciclo de Carnot, que é um ciclo ideal. Isso é, uma máquina que opera no ciclo de Carnot, ela vai operar com a máxima eficiência possível. E ela é constituída basicamente de 4 transformações. Aqui, começando desse ponto, ele vai ter uma compressão adiabática. Isso é, eu vou manter o meu volume mais ou menos constante. Enfim. Eu vou ter uma expansão isotérmica, seguida por uma expansão adiabática, e fechando o ciclo, uma compressão térmica e retornando, compressão isotérmica, perdão, e retornando o ciclo. Ou seja, eu tenho duas isotérmicas, duas isotermas e duas compressões adiabáticas, no caso uma compressão adiabática, outra expansão adiabática. E aqui eu também não vou demonstrar essa relação, porque enfim, é caso perdido. Mas se alguém tiver interesse, tudo bem. Se alguém tiver interesse, pode me procurar sem problema algum. Quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente vai ser igual a temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria, perdão, dividido pela temperatura da fonte quente. O seu rendimento é dado por, como a máquina de Carnot é uma máquina térmica, é um motor, então, como é um motor, o seu rendimento é dado do mesmo jeito, trabalho dividido pela calor da fonte quente. Então, substituindo aqui o trabalho, então, QQ menos QF dividido por QQ. Dividido QQ por QQ, eu tenho 1 menos QF por Q por Q. E como QF dividido por QQ é igual a TF dividido por TQ. Então, o rendimento de uma máquina de Carnot, operando o ciclo de Carnot, é 1 menos
a temperatura da fonte fria menos a temperatura da fonte quente. Isso explica porque, por exemplo, nenhuma máquina vai ter 100% de eficiência. Sempre vai haver alguma perda, por menor que seja. E agora a segunda lei da termodinâmica. É algo que eu queria discutir bastante, mas né, não será possível. Caso alguém queira saber mais o que é entropia, a natureza da entropia, pode me procurar qualquer outro educador sem problema algum. A entropia é a medida dos possíveis microestados de unidade de sistema associado a um estado macroscópico. Comumente, as pessoas, enfim, é erroneamente conhecido como desordem. Desordem no sistema. Enfim, vamos dizer, uma simplificação bastante errônea, mas que vamos dizer que na maioria dos casos, para o ensino médio, faz algum sentido. A entropia, a variação da entropia, ela é calculada pela variação do calor pela temperatura. E a entropia de um sistema isolado, ela cresce ou permanece constante ao longo do tempo. Ou seja, a ΔS não é de espaço, não, é de entropia. ΔS dividido por ΔT vai ser igual ou maior que zero. Isso diz basicamente porque determinadas transformações não são reversíveis. Já que a entropia de um sistema isolado sempre cresce ou permanece constante, aqui no caso do gelo derretendo, eu não posso retroceder, eu não posso fazer com que essa transformação seja reversível. É uma transformação irreversível, a menos que eu forneça, que eu retire um calor para poder voltar a ser gelo. Mas enfim, por si só, a água não vai se transformar em gelo, mas o gelo pode se transformar em água. Isso explica basicamente a certa termodinâmica do tempo. Tem um artigo bastante interessante de um pesquisador brasileiro da Universidade Federal do ABC, lá em São Paulo. Eu não lembro se o trabalho que ele fez foi no doutorado ou se ele já tinha terminado o doutorado quando fez o trabalho, mas eu sei que ele ganhou, o pesquisador fez isso e acabou ganhando o prêmio de melhor tese de doutorado do CNPq, se não me engano. Enfim, que ele basicamente emula um sistema com correlações quânticas e ele consegue fazer que a entropia no sistema diminua a nível quântico, tá? Mas enfim, é uma discussão bastante interessante, uma pesquisa feita no Brasil, que eu queria discutir isso, mas como, além de não ter adesão dos alunos, também como é algo um pouco mais aprofundado, vamos dizer assim, eu só ia discutir caso alguém me procurasse. Então, caso alguém queira ler esse artigo, pode me procurar no WhatsApp sem problema algum, que eu passo. Agora, fazendo os dois exercícios para fixar, um 10 graus sofre uma compressão isobárica sob pressão de 4 vezes 10 a terceira Newton por metro ao quadrado. Newton por metro ao quadrado é a mesma coisa que Pascal, tá? E o seu volume diminui 0,2 metros cúbicos. Durante o processo, o gás perde 1,8 vezes 10 a terceira joule de calor. A variação de energia interna do gás foi... E aqui, Q igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Eu sei que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Então, substituindo aqui, e como a questão diz, uma questão muito importante, o volume diminui. Se o volume diminui, eu tenho que colocar esse menos aqui, porque diminuiu o seu volume. Ou seja, 4 vezes 10 a terceira vezes menos 0,2, eu tenho menos 800 joules. E a quantidade de calor, a questão informa também que o processo, o gás perdeu. Se o gás perdeu, eu tenho que colocar menos. Então, menos 1.800 joules. Aqui, isolando, então, a variação da energia interna, eu tenho menos 180, menos, né? Menos, abre parênteses, menos 800, fecha parênteses, que dá mais. Então, menos 180 não, 1.800 mais 800 dá menos 1.000 joules.
Então a variação da energia interna vai ser igual a menos 1000 Joule ou menos 1 kJ. Um cilindro de raio interno R contendo ar é provido de uma pistão de massa M que pode deslizar livremente. O sistema está inicialmente em repouso a temperatura de 300 Kelvin e a altura H vale 9,10 a menos 2 metros. Se o ar for aquecido até atingir o novo estado de equilíbrio, a temperatura de 400 Kelvin, o novo valor de H será... Aqui eu tenho basicamente, então, um cilindro com um determinado raio e uma determinada altura. E vamos supor que ele esteja totalmente cheio de gás, então o volume desse gás vai ser calculado pelo volume do cilindro. O volume do cilindro então, é π vezes R ao quadrado vezes H. A temperatura inicial, que a questão disse, era 300 Kelvin. A altura do êmbolo era de 0, na verdade a questão colocou 9 vezes 10 a menos 2, mas colocando aqui, tirando esse menos 2 aqui para decimal, fica 0,09 metro, ou seja, 9 centímetros. E a temperatura final é de 400 Kelvin. Agora, foi uma transformação isobárica que manteve a pressão constante. Então, se eu mantive a pressão constante, eu vou ter uma relação diretamente proporcional entre o volume e a temperatura. E é isso que eu vou fazer. O volume inicial dividido por temperatura inicial é igual ao volume final dividido por temperatura final. Agora, substituindo os volumes, o volume inicial vai ser o volume, como o raio é constante, ele só vai depender da minha altura final, da minha altura inicial, perdão. Eu faço a mesma coisa com o volume final, só vai também depender da minha altura, então eu posso cortar o π e o r ao quadrado, corto dos dois lados. Então eu tenho que a altura inicial dividido pela temperatura inicial é igual à altura final dividido pela temperatura final. Substituindo os valores agora, eu tenho que a altura final é de 0,12 metros. Enfim, foi a aula de hoje. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira tirar, perdão o desabafo, eu sei que não é muito agradável esse tipo de coisa, mas enfim, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, enfim, basta me procurar ou procurar os outros educadores sem problema.